ficava no campo, o Palmeiras faz 1-0, ele vai para o intervalo com 4-0. Em tese, 4-0, intervalo, vida resolvida. Você tem um Fortaleza no final de semana, você tem um São Paulo daqui a uma semana. Só que aí, do nada, ele vê um Cerro com 4-0 no lombo, pressionando a saída do Everton. O Everton quebra. A bola desvia, linha de passe, gol. Aí eu acho que a partir desse momento, esse Palmeiras se olha dentro de campo, aí tem muito mais a ver com o histórico, com a memória. Um trabalho que daqui a pouco faz 2 anos. Exato, ele olhou e falou, 2-0. Dá pra fazer. Lembra que a gente fez 4 aqui em 8 minutos semana passada? Aí fez 4 em 10, 11 minutos assim. O Cerro inventou de dar espaço, inventou de subir. Everton quebrou uma, Everton quebrou outra. A bola começa a circular mais fácil. A confiança bate lá no teto. Um Cerro que praticamente nas cordas ali, sabe, balançando. Aí ele faz 3, ele faz 4, ele faz 5. Tem muito mais a ver com essa memória. Eu tenho pena, entre aspas, de quem cruza com esse Palmeiras pela frente. Porque é um time que, se tem dificuldades em algum momento, eu acho que a coisa de umas 2 semanas o Palmeiras oscilou ali, teve que, sabe, subir uma ladeira um pouco mais íngreme, sim, porque não conseguia resolver no início, mas quando engata também, tem mecanismo, tem capacidade para atropelar essa sequência. E se você não tiver uma defesa bem montada, hoje eu não vejo, por exemplo, o Flamengo com uma defesa sólida, eu vejo o Galo que não tem uma defesa do ano passado, eu vejo um Corinthians ainda com um problema. Então, assim, se você não estiver muito bem preparado, você pode sofrer. Eu acho que tem muito mais a ver com a construção. Dos 3 grandes elencos, para mim, o que tem rendido menos é o Atlético. Não quer dizer que vai render menos das quartas de final em diante, por enquanto é o que tem rendido menos. Concordo. Aí você vê o que é uma construção. Podia começar com o Marcos Rocha, começou com o Mike. Começou com o Mike. Vamos fazer o Mike crescer, o Mike às vezes não atua tão bem, apesar de ser um bom jogador, vai tentar levar o padrão. O Murilo vinha jogando, volta com o Luan, né? O jogo pro Luan jogar, ganhar ritmo, recuperar a autoestima. Começa com o Gabriel Menino, Zé Rafael fora. Exatamente. Perfeito. O Navarro não está rendendo o que pode. Volta lá. Bota o Navarro para jogar. O Veiga precisa recuperar o ritmo. Bota o Veiga. Senhora, a partida. Aí machucou o Navarro. Rony, porque o Navarro se machuca logo no começo da partida. O Wesley tem altos e baixos. Ele olha para o banco e ele tem essas opções. Então ele tem essa tranquilidade também. É um a construção. Time suave e opções que ele sereno potencializou. Também. É suave, é sereno, é fácil ser jogador hoje do Palmeiras porque você tem o Abel. E tem uma imagem do Abel Ferreira que é sensacional na hora do gol de bicicleta do Rony, que é o gol que ele está esperando, o Rony está esperando fazer já há algum tempo. Aí o Abel, ele coloca a mão na cabeça, parece o Pep Guardiola, quando ele olha para o Barcelona e fala assim, meu Deus, foi isso que eu construí. A impressão que a gente tem é essa também. O Abel, ele bota a mão na cabeça para falar, não é possível que eu construí essa equipe. Nem ele está acreditando naquele momento tão especial que ele está vivendo. E ontem, depois que o Galo se classificou, o Turco Mohamed foi perguntado na entrevista coletiva se o Galo era favorito jogando contra o Palmeiras, já contando com o Palmeiras nessas quartas de final. E ele disse que sim, que eles sonham com o título e que sim, eles são favoritos. Aí hoje o Abel falou sobre isso também, vamos ver. Eu não sei se em 10 anos, eu não sei como vai ser, você tem que lembrar do Gustavo Gomes, você tem que lembrar do Everton, né? Você vai ter que lembrar do Veiga, certo, do Dudu, porque ele faz parte, mesmo não tendo disputado a primeira Libertadores. E parece que muita gente teima em não colocar esse senhor que a gente está vendo nessa era. Esse cara faz parte. Esse senhor Libertadores? Esse cara, porque aqui essa é uma coisa que me incomoda muito em nosso futebol. E eu estou fazendo isso porque eu já vi várias vezes jogadores que mereciam estar do mesmo tamanho de jogadores que tecnicamente eram mais capazes na história dos clubes e não entraram, porque aí passa geração para geração tal, e parece que não jogou, não fez tudo o que ele fez. E o que esse cara faz por esse time do Palmeiras é uma coisa espetacular nos grandes jogos, na Libertadores. Tem muita rotação de jogo ali. A raça, a dedicação, joga como lado de campo, joga como centroavante. É muito chato ter que marcar esse cara, porque é um cavalo fisicamente, né? Ele é mais rápido, em regra, que os zagueiros. Então, quando o time precisa jogar em contra-ataque, ele era a válvula de escape. Quando o time precisa pressionar a saída de bola, ele pressiona a saída de bola. Quando ele precisa se deslocar, ele se desloca e confunde o adversário. Quando precisa marcar na frente, marca que nem um maluco. Quando precisa jogar em velocidade em cima do centroavante, joga... E, de repente, esse cara só não é tecnicamente tão bom quanto o Veiga, quanto o Dudu. E não é mesmo. Não é tão bom tecnicamente como o Gomes é como zagueiro. Só que em termos de... A chegada desses jogadores abre um leque maior por Abel na construção das equipes. Por exemplo, se ele tem um jogador que é um centroavante jogando em bom nível, o Abel pode jogar com o Rony um pouquinho mais pelo lado. O Abel pode jogar com o Rony como o segundo jogador mais avançado
fazer, por exemplo, como o Dorival fez hoje no 4-3-1-2. Vou dar um Abel exemplo. pode descansar o Rony. Não, fora isso. Isso aí também. O Abel pode, por exemplo, em jogos, Ele não gosta de descansar. em jogos mais difíceis, contra times que jogam com 2 zagueiros, pegar o centroavante entre os dois e, como o Rony sabe se movimentar muito bem, fazer o Rony cair na hora exata em cima do outro zagueiro, confundindo a marcação, dobrando 2 contra 2. Se for jogar com 3 zagueiros, o time adversário em linha de 5, né? E aí é muito importante inverter bola, o Palmeiras faz isso muito bem para espaçar a defesa adversária. O Rony pode também entrar por dentro como um desses jogadores. Quer dizer, não é um jogador pro lugar do Rony. São jogadores que vão dar alternativas ao Abel, caso o Rony ou outro jogador entre numa fase não tão boa, o que é normal. Até os maiores jogadores do mundo já tiveram fases não tão boas. Ou se o Abel precisar fazer alterações na equipe, que hoje ele não pode fazer. Porque o Navarro, por exemplo, não oferece essa possibilidade. E que os jogadores oferecem, então ele vai dar. Esses jogadores abrem, se vierem bem, um leque de opções para o Abel tornar o time coletivamente mais competitivo e facilitar a vida do Rony, não para disputar a posição com o Rony.